minha gente, pise firme, cante alto e vamos lá. Vamos lutar conscientes que este Brasil vai mudar. Vamos lutar conscientes. Estamos no ar através da TVC-BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, no programa Palavra Ética e também via internet. Hoje, para refletir com você sobre o projeto anunciado pelo governador do estado de Minas Gerais de se construir o terceiro rodoanel em Belo Horizonte e que afetará de forma brutal toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Se construído, esse rodoanel será de fato um rodominério para que a mineradora Vale e outras mineradoras tenham infraestrutura para continuar ampliando a mineração em Belo Horizonte, região metropolitana, o que é inadmissível. Vivemos um tempo perigoso. O capitalismo, máquina de moer vidas, está funcionando a todo vapor, triturando vidas de bilhões de pessoas e de outros seres vivos da biodiversidade. Clamores ensurdecedores brotam dos porões da humanidade. Gemendo em dores de parto, a Mãe Terra clama para ser salva, pois está sendo sacrificada impiedosamente pelos grandes projetos capitalistas. Medo, insegurança e insensibilidade atingem a todos e todas. Atualmente, insiste em imperar uma mística anti-evangélica do descompromisso com os pobres e com a luta por justiça. Os pobres, além de empobrecidos, são marginalizados, injustiçados e acusados de serem os responsáveis primeiros pela sua situação de miséria. Inverte-se a realidade. Os verdugos tentam parecer bons samaritanos. Pela ideologia dominante, as vítimas são consideradas vagabundas, irresponsáveis e bagunceiras. Neste contexto dramático e no meio da mais letal pandemia dos últimos 100 anos, o desgovernador de Minas Gerais anunciou recentemente o projeto de construir o terceiro rodoanel em Belo Horizonte, região metropolitana. Belo Horizonte já tem 2 rodoanéis. O primeiro, a Avenida do Contorno, e o anel rodoviário, segundo. Com cerca de 6 milhões de pessoas, Belo Horizonte e as 34 cidades que conformam sua região metropolitana constituem a terceira maior aglomeração urbana do país, representando em torno de 40% da economia e 25% da população do estado de Minas Gerais. Se for construído, o rodoanel será, na prática, rodominério para a mineradora Vale S.A. e outras mineradoras ampliarem mineração em Belo Horizonte e região metropolitana, e poderá estrangular o abastecimento público de água em Belo Horizonte e região metropolitana, pois passaremos da crise hídrica ao colapso e exaustão hídrica para 6 milhões de pessoas. A previsão é que o rodoanel tenha mais de 100 quilômetros de extensão, pista dupla, autoestrada da morte de primeiro mundo, com 4 alças, alça norte, alça sul, alça oeste e alça sudoeste. O governo de Minas investirá 4,5 bilhões de reais, dinheiro oriundo da Vale S.A., mediante o acordão do governo Romeu Zema com a mineradora, ignorando a dor e os direitos das comunidades atingidas na bacia do Rio Paropeba pelo crime e tragédia da Vale a partir de Brumadinho. Prevê-se 5 anos de obras para construí-lo, mediante concessão para uma grande empresa via parceria público-privada, para construir, implantar, operar e manter durante décadas. Serão desapropriados terrenos e imóveis em uma faixa de 170 a 400 metros de largura, mais ou menos, em uma extensão de mais de 100 quilômetros.
serão milhares de desapropriações, que serão paulatinas, uma alça de cada vez. A primeira desapropriação está prevista para acontecer em 2023, ou seja, após as eleições de 2022. Projeto eleitoreiro. Para evitar adensamento populacional ao lado, o Rodoanel terá acessos reduzidos, só de 8 em 8 quilômetros. Ou seja, na prática, o Rodoanel será rodominério. Será uma muralha da China com mais de 100 quilômetros de extensão que irá sitiar, confinar, ilhar ou separar centenas de bairros em 13 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é um absurdo. Eis um critério de seleção da empresa construtora: menor valor de contrapartida pelo poder concedente, o Estado. Critério capitalista que privilegia as maiores empresas. Desde 2007, já houve várias licitações para construir este rodoanel, alças norte e oeste, mas foram todas anuladas. Por que não esperar o fim da pandemia para discutir com o povo este megaprojeto? Por quê? Dizem que o traçado proposto é uma diretriz, podendo a concessionária modificá-lo na hipótese da evolução dos projetos indicar soluções de melhor visibilidade. Absurdo! A empresa construtora poderá definir o trajeto, onde passar, o que afetar ou não. Isso é liberdade total para os interesses do grande capital. Está previsto preço quilométrico de pedágio por câmeras, 35 centavos por quilômetro. Ou seja, para percorrer os mais de 100 quilômetros do Rodoanel, um automóvel pagará acima de R$ 35 de pedágio. Futuramente, este valor aumentará, provavelmente. Dizem que terá menos 10% de emissão de gás carbônico. Mentira! Se aumentará o trânsito, como é que diminuirá a emissão de gás carbônico? O projeto do Rodoanel ignora que todas as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte já foram conectadas por ferrovias com linhas de trens de passageiros transportando o povo até a capital mineira. Para melhorar os problemas de mobilidade, o justo e necessário é resgatar as linhas de trens entre as 34 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte e restabelecer o transporte de passageiros via trens entre todas as cidades da região metropolitana, conectando-as com Belo Horizonte, ampliar o metrô para a região metropolitana e superar as injustiças reinantes no transporte público através de ônibus. Não é ético usar dinheiro da reparação de um crime-tragédia que matou 273 pessoas, matou o Rio Paraupeba e violentou brutalmente milhares de pessoas e comunidades para construir infraestrutura que vai beneficiar o grande capital. E, acima de tudo, reparação do crime da Vale S.A. precisa ser para fortalecer as condições de vida. Quais? Fazer saneamento, produção de alimentos saudáveis de forma agroecológica, indenizar os atingidos e atingidas de forma integral. Descentralizar a megalópole é o caminho, o que exige preservar o meio ambiente. O projeto do Rodoanel em Belo Horizonte, região metropolitana, ignora o caráter imprescindível do Parque Estadual Serra do Rola Moça para o Estado, para os municípios e para a biodiversidade. Ignora e sacrifica mananciais que abastecem Belo Horizonte, região metropolitana, sacrificará milhares de famílias que vivem da agricultura familiar, violentará fauna, flora, nascentes, cachoeiras, Mata Atlântica, cerrado com campos rupestres, cavernas, áreas de proteção ambiental e agredirá patrimônio histórico, arqueológico e cultural, como sítios arqueológicos, cavernas com pinturas rupestres, cemitérios, entre outros.
comunidades quilombolas também serão afetadas. Assim, o projeto do Rodoanel, esse rodominério, é obra faraônica, autoritária, eleitoreira, ecocida, hidrocida, cavalo de Troia. Por isso o projeto do rodominério exige rechaço, repúdio implacável e não pode nem ser iniciado. A chegada de um grande projeto em um território é sempre envolvida por campanha publicitária espetacular que anuncia estar chegando à região uma alavanca de desenvolvimento social, geradora de emprego e que não irá causar grandes males à já tão sofrida natureza, à biodiversidade e às pessoas. Chefes da política, da economia e até da religião são cooptados e muita gente seduzida. Assim, o povo acolhe esses grandes projetos como se fossem benfeitores que trarão emprego e melhorias sociais, mas logo descobre que se geram poucos empregos e não raras vezes em condições análogas à de escravidão. Acontece o que ensina a fábula do escorpião e o sapo, que narra: um escorpião pede a um sapo que o leve através de um rio. O sapo tem medo de ser picado durante a viagem, mas o escorpião argumenta que não há motivo para o sapo temer tal traição, pois se picasse o sapo, esse afundaria e o escorpião, da mesma forma, iria junto afogar. O sapo concorda e começa a carregar o escorpião, mas no meio do caminho, o escorpião, de fato, aferrou o sapo, condenando ambos. Quando perguntado por quê, o escorpião responde que esta é a sua natureza. Isso mesmo, a natureza do capitalismo é aferroar vidas o tempo todo e cada vez com mais veneno. O funcionamento do capitalismo exige expansão, crescimento sem limites. Isso é impossível, pois a natureza precisa de tempo para se recuperar das agressões. A mercadoria, base da acumulação do capital, destrói o ambiente e explora os trabalhadores. Portanto, não dá mais para acreditar que na nossa caminhada na vida o capitalismo seja a melhor companhia. As cidades, a partir das metrópoles, estão se tornando cidades-empresas com muitos megaprojetos que são verdadeiras torres de Babel. A gula especulativa das grandes empresas e dos seus acionistas parece não ter fim. Os pobres estão sendo expulsos para as periferias das periferias. A história, a cultura e a dignidade humana vão sendo tratoradas para dar lugar a arranha-céus, outras torres de Babel. Faz bem recordar que Deus criou, nas ondas da evolução, tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Conta-se que alguém teria perguntado a Deus por que ele resolveu descansar após o 6º dia. Deus teria dito que já tinha criado tudo com muito amor e para o bem da humanidade e de toda a biodiversidade. Quando viu que faltava criar a cidade, o Deus Criador concluiu que seria melhor descansar. Tudo isso exige rodominério? Não. Preservação do meio ambiente? Sim. É isso aí. Fique com a luz e a força divina. Que Deus continue nos guiando, nos inspirando, junto com os bons espíritos dos nossos ancestrais e de todos os lutadores e lutadoras da história. Um abraço e até o próximo Palavra Ética. Nosso sofrer é tão grande, muito dura é a nossa dor. A elite não escuta nem olha o nosso clamor. Só vai chegar a saída quando ela for construída pelo povo lutador. Minha gente, pise firme, cante alto e vamos lá. Vamos lutar com